Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento a todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio, sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas com perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei, quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Vocês ouviram a musiquinha? Conseguiram ouvir? Não, Não? não. Não. Eu tive a impressão de que falhou mesmo. Eu também não ouvi, não. Sei lá. Muito bem. Solange, você faz a leitura para nós? Aham. Então, por favor, página. 196, né? Eu vi. Isso. Roberto, Sim. envia essa prece aí para mim, por favor, depois. Envio, sim, claro. Mandar Eu o seu. também gostei, Roberto. Eu também gostei dessa prece. Mais uma, certo? Obrigada. Por favor, Solange. Eu vi que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação, rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação, rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação, rejeição, dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação-rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano, prazer e felicidade.
e também a fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Vamos fazer uma paradinha aqui, só para recapitular, né? Você está gravando, Roberto? Sim, estamos gravando. Amanhã eu coloco o áudio lá no grupo. Quando ele diz, eu vi que os homens chamam de pecado, né? O que eles chamavam de pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação e rejeição na natureza humana. Ou seja, o que foi chamado de pecado era uma coisa normal, era natural. Veio de fábrica. Esses impulsos, né, de ligação e rejeição vieram com todos os seres humanos. Inclusive, ele fala sobre animais e plantas, né? Os impulsos de ligação e rejeição constituem o disfarce emocional mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo aves e animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação e rejeição dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Então, isso é muito básico. Isso a gente vê em todos os seres vivos. Se a gente tentar matar uma formiga, ficar ameaçando a vida dela, ela tenta fugir, ela corre. Uma barata, um passarinho, um cachorro, se a gente ameaça pegar uma pedra para jogar, ele abaixa o rabo e sai correndo. Então, isso é natural. Isso é de todos nós. Isso é o instinto de sobrevivência do qual o ego veio, né? E aí ele diz, esses impulsos gêmeos, né, que é a ligação e a rejeição, eles foram a fonte efêmera de todo o conforto mundano. Efêmera porque é passageiro, é transitório. Esse conforto, né, que o ego vai buscar através de bens materiais, de mais carro, mais casa, mais posse, mais, né, coisas boas, prazer e felicidade. Aí ele diz, e também fonte de toda enfermidade, miséria e privação no mundo. Porque esse excesso, né, de querer coisas boas e de querer para nós, de querer para si próprio, acaba tirando do outro, acaba desequilibrando, né, acaba fazendo com que um tenha muito mais e o outro, consequentemente, tenha muito menos. Então não existe equilíbrio, lei e ordem dentro do egoísmo. Isso a gente precisa compreender e tentar o máximo possível, né, fazer com que esse ego ele seja mais social, né, com todas as pessoas, que ele possa realmente compartilhar com outras pessoas. A gente já aprendeu a compartilhar o que a gente tem de excedente, mas a alma, ela não se nega a compartilhar aquilo que também não tem muito para ela. Não é só dar a moedinha, né, que está sobrando no bolso. É dar realmente lá 5, 10 reais, né? Dá para tomar um café, dá para comer um pão com manteiga. E isso parte da alma, né? Já vem uma coisa mais divina, já de um ego mais controlado, um ego mais tranquilo, que não vai ficar dando palpite, não dá não, porque senão vai faltar, né? Então, o equilíbrio, o ego equilibrado, ele é muito bom. Ele ajuda, ele faz o seu papel. Em desequilíbrio, em excesso, ele vai fazer mal para todo mundo, né? Para nós, através do egoísmo, por causa da lei de causa e efeito, e por estar tirando de outros, né? Vai acabar prejudicando a gente novamente. Era isso. Ô, Roberto, Oi, Isabel. o que ele quis dizer aqui? Os impulsos de ligação-rejeição constituem o disfarce emocional mental. Utilizado por todas as entidades individuais criadas, inclusive aves e animais. Essa Isso. expressão eu achei estranho, o disfarce
emocional. Como assim? Eu vou falar a minha compreensão, tá? É, você cria uma razão, a gente cria uma razão para a coisa, Né? uma justificativa. Não é nem uma razão, mas uma Uma justificativa. justificativa. Assim. Por exemplo, você tem a oportunidade de roubar alimento na feira para trazer para os seus filhos porque você não tem dinheiro. Hum, Então você justifica o roubo porque precisa alimentar seus filhos, porque são seus filhos. Então entendo. é um disfarce, né? A gente, Uhum, de uma maneira, como ele fala aqui, né? Emocional, mental. uhum, Eu sim. não, eu não vou deixar meus filhos passando fome porque eu não tenho dinheiro. Então eu vou dar meu jeito. Mas aí eu convenço a mim mesmo que o melhor jeito para eu alimentar meus filhos é indo até a feira, ao mercado, né? E pegar algum alimento lá. Nem vou chamar de roubo, provavelmente, é só para alimentar meus filhos. Então o ego ele vai para esse impulso, né? De ligação, rejeição, no caso, sem um motivo real, divino, um propósito, sem uma Uhum, coisa. sim. Difícil falar decente, né? Não é isso. É, Ninguém deveria eu passar fome entendi. realmente, mas Aham, obrigada, entendi. alguém tem alguma outra ideia sobre esse termo do disfarce? Eu entendi que é a justificativa do ato. De uma forma emocional, né? Não é E uma mental. justificativa. Para ele mesmo, né? Ele Geralmente, mesmo deve estar se movendo porque, de qualquer maneira, alguma lanternazinha avisa, isso não é bom, isso não é bom. Mas ele justifica através de que os filhos estão com fome. É uma justificativa para ele, não é nem para quem está fora tanto, sim. né? É isso. Eu, eu entendo que Cristo abre esse parágrafo falando, né, que ele viu. Isso aí é uma experiência que ele teve lá no deserto. Ele está apenas contando o que ele está percebendo, né, que acontece na vida, no mundo físico. Então ele começa falando que o que os homens chamam de pecado. Então ele está falando aí de uma questão puramente humana, né, que acontece só aqui nesse ambiente. É o resultado direto da interação dos impulsos. Então, quando ele diz que esses impulsos constituem um disfarce emocional e mental, é porque o homem não assume a culpa, não assume a responsabilidade, culpa não assume a responsabilidade pelos atos dele, porque ele desconhece a função dos impulsos gêmeos. E aí, essas questões emocionais mentais, ele diz que é culpa de doença, é culpa disso, é culpa do outro, é porque eu sou assim, eu sou assado. Então é um disfarce. Eu entendo que ele está apontando aqui a direção do pecado, né? O pecado, tá? O pecado, as ações pecaminosas é que são disfarces. Então, o ser individual, ele não assume essa responsabilidade, porque ele não sabe de onde que vem isso. Ele acha que é uma força, né? Acha até que é o Satanás, que é o demônio que faz isso com ele, né? Se apodera, enfim. É o meu entendimento, né? Eu entendo que disfarce aqui tem a ver com a não responsabilidade do homem de assumir as ações dele. Poderia ser o disfarce, poderia ser o próprio ego, né? Porque ele fala, constitui o disfarce emocional mental, que é o ego, né? Que não é o próprio ser, ou seja, o próprio eu sou, a própria natureza humana. Então é um disfarce, é uma personalidade, algo assim. Se a gente usar o exemplo que a Maria Fernanda deu sobre o passarinho, né, que come e não quer deixar os outros comer, né? É natural, é do ego, é do próprio ego.
né? Agora, qual é o disfarce, né? Emocional, mental. O passarinho não tem, o homem tem. Tanto tem que chama de pecado. Ué, você está comendo tudo aí sozinho, não deixa ninguém comer, isso não pode, isso é pecado, isso é errado. Mas para o ego não tem isso, é como um cachorro, um gato, uma criança, não tem certo e errado, não tem pecado eu querer comer mais. É só a minha vontade, o meu desejo, né? E, e o homem acabou classificando como pecado, acho que a gente vai ver mais para frente, né? Essas coisas que acabam atingindo as outras pessoas de uma forma negativa. Então, se eu comer tudo que tem lá no prato, né, na mesa, e não deixei nada para os meus irmãos quando eles chegarem, eles vão passar fome. Então, a atitude egóica de eu ter comido tudo é que é chamada de pecado. Por quê? Porque existem outras pessoas. Lembra quando Cristo falou, se a gente vivesse sozinho, né, igual o Wall-E, aquele robozinho lá, né, é o último do planeta, não ia ter problema nenhum, mas pode comer tudo o que você quiser, pode fazer o que você quiser, não vai ofender ninguém. Se não ofende ninguém, não é pecado. A ideia de pecado é quando atinge o outro, né? O outro fica em falta, triste ou chateado ou dolorido, né? Por aquilo que a gente fez, seja de maneira física, né? Mental, emocional. Daí o nome de pecado, né? Mas que Cristo diz que não existe, é só da natureza, né? Dos seres individuais. Dado pelo homem. É, os animais também, né? Plantas. Porque assim, é o ego, né? É o que deu a individualidade, é o que dá a personalidade, é o centro da nossa personalidade, né? É o ego. Tanto que ele fala que é emocional, mental, né? É É, emocional em tudo que está na emoção, né? Eu quero aquela comida, eu vou guardar tudo para o meu filho, aquela emoção vem da mente, é do ego, né? é. Então, Só que eu acho que o passarinho, por exemplo, não tem esse ressentimento com o outro, porque nós ficamos ressentidos, né? Poxa, você comeu tudo, não deixou nada para o meu filho, né? Eu também tenho filho, também preciso, né, levar para a família. na nossa linguagem, né? A nossa linguagem, né? A dos pássaros eu realmente desconheço, mas eu acho que entre eles não deve ter, ou se tiver, realmente desconheço, né? Mas o homem guarda ressentimento. A gente E, vê que cachorro nem os tanto. bichos não, é. O cachorro, você brigar com ele até entende que fez o que não deveria ter feito, mas ele não guarda rancor de você. Principalmente vingança, né? O homem fala, tá bom, posso fazer nada agora, já foi, eu sou mais fraco, mas eu vou me reunir, ou eu vou pegar uma arma, eu vou te esperar na esquina. O homem tem o raciocínio, né? Essa capacidade de raciocinar e de emboscar por vingança. Coisa que acho que no mundo animal, nas plantas, acho que não tem isso. Espero que não tenha, espero que a gente possa se livrar disso também. Continuamos? Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, está a vida, nascida da exploração da consciência universal, Explosão. sendo o próprio fundamento e Não. fonte da. Oi? Explosão. Não é exploração, não. Da exploração. Tá falando do ego, já tá pensando em explorar os outros aí, ó. Ficou, ficou Ai, estranho ficou até exploração. engraçado, da exploração. Então vai, da explosão da consciência universal. Então vou ler de novo agora, ó. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpenetrando tudo, está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência pai e mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois
O pensamento e o sentimento são o exercício e a união dos instrumentos gêmeos da consciência pai e mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação-rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciências das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Rodrigues, quer fazer um comentário desse trecho aí? Apenas dizer, né, que o segundo segredo é que nós criamos, né, nos mesmos moldes que a consciência universal. Porque nós temos aí, né, os impulsos de ligação, rejeição, né, atividade, pai, mãe, né? Então, nós realmente criamos a partir do pensamento e do sentimento, né? Isso tem que ficar muito claro, porque isso está acontecendo o tempo todo, né? Então, Sim, temos que ter consciência disso plenamente. É um segredo que Cristo está nos revelando aqui, que poucas pessoas têm acesso a isso. Simplesmente porque não conhecem as cartas, né? Então, quem tem esse acesso, como diria lá na outra, em épocas atrás, dê glória a Deus, né? É. Aleluia, irmão. Agradeça ao Pai, né? Agradeça ao Pai consciência. Agradeça a sua consciência divina porque você ter tido acesso a esse privilégio, né? Você pode criar sua... Rodrigues, desde que Oi. a gente desde que nós nos tornemos canais, né? Veículos. Porque Não, não. não, não. O não? segredo, o poder, o segredo, essa característica, ela está em nós, independente da gente ter consciência disso ou não. Entendeu? A gente está criando literalmente planetas, É. versões do planeta Terra, versões da dimensão que habitamos. Cada vez que nós temos um pensamento e associa-se a uma emoção, você cria praticamente um mundo. A gente não sabe o poder que tem. É muito interessante. Eu comentei de uma live de uma moça chamada Kelren Canedo, e ela fala exatamente que ela morreu, teve um ataque em 2022, e a visão que ela teve de ela sair foi exatamente assim, ela teve contato com seres que falaram assim, vê essa miríade de planetas, Terra, versões. Cada pensamento dela e cada emoção gerava um potencial que estava ali. Então, cada um de nós temos milhares de versões do planeta Terra decorrentes do tipo de pensamento, do tipo não, qualquer tipo de pensamento, ele pode gerar um planeta, como é aquilo que está lá no texto complementar 17, numa parte pouco antes de começar as afirmações. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada uma dessas criações, não cocriações, criações, elas estão presentes em determinados planos da existência de cada um. Então, é bastante importante que a gente saiba que aqueles que estão despertos, que têm uma certa consciência do funcionamento de algumas leis, elas, ao estar desperto, você então conseguiu absorver mais luz. Ou, na verdade, os dois aspectos, né?
você conseguiu expandir a sua luz. Lembrando da carta 1, onde ele fala sobre a criança e a luz da criança, e o fato de que as pessoas vão obscurecendo aquela luz que ela traz, e por conta da dos nossos atos, né? E aí elevando as ataduras e as correntes. Então, cada vez que a gente para e reflete sobre qualquer coisa do nosso dia, é importante que a gente também tenha aquele momento de parar e realmente tentar entender aquele momento que geramos no pensamento. E até fazendo aquela colocação da carta do texto complementar 2, Vidas Maravilhosas, em que a Solange fez um comentário acerca de uma dúvida sobre o que era aquela questão do limpar melado no tacho de melado. Ele pede para a gente não fazer isso, né? Não trabalhar a nível da consciência egóica para superar aquele problema que está em sua vida, e por isso que ele fala não limpar melado com melado. E aí ele logo em seguida ele coloca aprender a controlar o ego é estabelecer contato com a fonte do ser que eu chamei Pai. Você não está sozinho com orações e meditações. Então, me veio assim, se alguém lhe ofendeu, você não pode lidar com aquela situação no mesmo nível. Você não pode retribuir aquilo, porque você fica preso a um processo. Você tem que parar e trabalhar num nível mais elevado. E assim tem que ser com cada um dos nossos pensamentos e emoções, porque elas estão gerando mundos. Literalmente foi isso que a Karen teve essa visão de si mesma quando ela teve uma EQM e ela percebeu que foi mostrado isso. Então, ela tem que tomar bastante cuidado com a forma como ela lida com. Então, tem que estar sempre em equilíbrio e sempre pensar de uma forma mais elevada, saindo da questão dos impulsos de ligação-rejeição. Ô, Lucineide, é, repita de novo aí a pergunta, por favor. Você falou. Eu perguntei se a gente tem que estar permitindo, né, ser instrumento da consciência divina, porque quando a gente está agindo com o ego, a gente não está sendo instrumento, não está sendo canal. Pois é, então, agora respondendo de forma mais objetiva, tá? Você não precisa da permissão da consciência e nem de condição especial para você exercer essa característica dele. Porque lembra que o micro é a... Como é que é? Como é que diz o texto aqui? Cabeça do alfinete? Não, tem que compreender que você, em forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. O que eu estou querendo dizer, o que ele está querendo dizer é que, independente que você tenha essa consciência, você está o tempo todo criando da mesma forma que a consciência universal. Está reunindo, a atividade está fluindo, né? O pai, a atividade está fluindo em você, e a energia da mãe, propósito, também pega aquilo, tudo aquilo, junta e dá forma. Então, o tempo todo nós estamos fazendo isso, independente. Por isso que
a consciência tem que ser plena sobre isso, entendeu? Acredito que agora ficou mais claro, né? Estando consciente ou não, né? Desse Isso poder aí, criativo. isso aí, Obrigada. está consciente ou não, está havendo esse movimento constante. É por isso que quem foca energias para ajudar o próximo, para fazer o bem, acontece. E, e quem faz o oposto também acontece. Também acontece. Mas para ser um canal, tem que ter essa consciência, como a Lucineide falou, né? Aí vai ser realmente um canal da expressão do Pai. A gente precisa estar consciente, trabalhando sobre o ego, para que isso aconteça de uma forma a não gerar, como é que fala? Na afirmação ele fala sobre isso, né? Quando a gente não pede a orientação da consciência divina. Quando recebe a orientação, a gente entrega de novo essa orientação para que a consciência divina faça, né, através de nós. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar gerando causa e efeito. Vai ter consequências, né? É isso. Mas deixa eu entender uma coisa, então. Você usou aí para ser um canal, né? De Exatamente. expressão do Pai. O que que quer dizer isso? Ser expressão, a expressão divina. Quando você é expressão divina? Quando você não age com o ego. Eu não consegui, acho, talvez, me expressar. Não, mas O pela Roberto palavra, entendeu o que eu quis não, dizer, mas eu acho. pela palavra expressão agora eu entendi o que você quer dizer. Tudo bem, tá certo. Se eu quero expressar, né, a consciência, né, o pai, beleza. Isso vai ajudar bastante. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa característica que nós temos de igualdade com o macrocosmo, com o pai, com a consciência, ela indifere de você querer fazer ou não, entendeu? Você está fazendo o tempo todo. Agora, se você dissesse, não, eu quero usar isso para expressar o pai de forma consciencial, aí beleza, também está certo. Então, se a gente pegar uma analogia de uma mãe, a mãe, o que que ela faz? Na página 43, né? É a natureza do poder criativo. A mãe exerce isso em casa. Tá? Mesmo porque a mãe, né, é o símbolo do magnetismo. Então a mãe alimenta, nutre, veste, cuida, higieniza, faz a segurança, instrui. Ela faz tudo isso. Qualquer mãe que é mãe faz isso com seus filhos, faz isso em casa, no lar. Mas a mãe que tem a consciência do que a gente está falando aqui, do que Cristo está trazendo aqui, essa mãe é um canal de expressão. É diferente. É ter consciência daquilo que a gente está fazendo. É porque, assim, eu entendi o que o Rodrigues quer falar. De qualquer modo, o que eu sou, o que eu estou, o que eu sou, é, independe, eu estou nesse processo dos impulsos de ligação-rejeição, eu tenho a consciência do pai e mãe, mas quando você tem a consciência, né, plena desse bem, que é desse amor incondicional, você está nessa condição de entrega. O que eu estou querendo dizer é que não tem condição especial, entendeu? Não tem condição especial. Não tem assim, você precisa estar num padrão. Não existe isso. Por exemplo, lembremos que tudo no universo é expressão da consciência, certo? Uhum, Tudo. tudo. Inclusive aquele estado lá de baixa frequência lá, como é que é o nome lá, Roberto, que ele Os diz lá? horrores, né? Os horrores. Então, assim, tudo é Da expressão. Matrix. Agora eu pergunto para você, se tudo que é extraído da consciência é a expressão do Pai, então não tem condição especial. A condição especial é que você foi extraído, você se extraiu. Essa é a única condição especial. Você foi extraído da fonte do ser. É a única condição especial. O restante é expressão, é manifestação. E é o Pai fazendo isso. Então, o assassino, o estuprador, o pedófilo,
o cara que tem que pratica filantropia, né? O que é padre, o que é pastor, enfim, não importa. Tudo é expressão. São expressões se relacionando com expressões, são, né? São indivíduos se relacionando com indivíduos e expressando as condições do Pai. É só isso que eu estou querendo dizer, tá? O que você Entendi. falou tá certíssimo, entendi. Se a pessoa tiver consciência, ela vai procurar expressar o lado das características lá, né? É, Dos os atributos. atributos lá, né? Crescimento, nutrição, proteção. Isso ele vai fazer. Mas se ele não tiver consciência disso, ele também vai fazer, como o Roberto acabou de dizer. A Uhum. minha mãe, todo dia ela acorda 5 horas da manhã, quando é 7 horas da manhã, o almoço está pronto, aqui em casa. Isso é todos os dias. Bonitinho. Então, ela está cuidando dos filhos aqui, né? Ela está protegendo, ela está alimentando, ela está dando condição de crescimento. E ela não tem consciência disso, do que ela está fazendo. Entendeu? O que eu quero dizer é Uhum. que, dependente da consciência de a pessoa saber sobre esse poder, sobre essa condição, né? De ser o micro do macro, ela está manifestando a consciência do pai. Entendeu? E isso é o amor da sua mãe, né? Isso. E aí, o que a gente, né, também está falando, que a Lucineide está falando sobre um canal, é ser um amor incondicional. A minha mãe fazia isso, né, para mim e para o meu pai. A mãe de vocês fez, né, faz por vocês, pela família de vocês. Hoje a Hoje, Celina faz pelos pais dela, né? Hoje ela cuida hoje, dos pais. exatamente. Agora, esse amor incondicional, né, é uma coisa que é parecida, só que numa oitava superior. E tudo é expressão do pai e mãe. Continua sendo Independente do que Independente. você queira, é sempre a expressão você. Uhum. A gente fica horrorizado, eu ficava, né? Eu ficava. Hoje eu não fico mais, porque agora eu tenho essa consciência, né? Mas a gente ficava horrorizado quando você via estuprador, o cara estuprou uma criança, né? Um bebê ainda. Você ficava, meu Deus do céu, o que é que esse homem tem na cabeça, né? Mas é uma expressão, é o pai se manifestando de alguma forma ali, né? Por que que essa consciência é bom? Por que que ter essa consciência é bom? Porque você não vai julgar o criminoso. Você não vai julgar como a justiça julgaria, né? Como os outros julgam e condenam. Você sabe que é uma manifestação e que ele está em condições energéticas densas, né? Ele está com E uma algum condição. aprendizado tem aí, Exatamente. para Você- você, para quem faz, para quem e para todo o entorno. E para onde chega aquela situação, há um aprendizado. Tem uma Hoje, mensagem. hoje a gente tem esse filtro, né? Hoje a gente tem esse filtro. Hoje a gente tem condição de não julgar mais o próximo, porque a gente sabe que é a consciência que está se expressando naquele indivíduo de forma densa, né? Com baixa frequência. Mas tem Então, um objetivo que a gente sim, talvez desconheça, eu só mas há um estou. objetivo, claro, porque a consciência não faz, é tudo perfeito. Porque aquela pessoa está passando pela evolução, né? Ela está passando pelo processo, né? Entendeu? E a gente, nós não, nós já estamos. Vamos dizer assim, uma boa parte da jornada a gente já está à frente, né? Isso aí. Então, isso nos traz eu acredito, eu digo assim, que isso é um privilégio, né? Eu ia falar a palavra vantagem, né? Mas não é, não sei se é vantagem, é um privilégio, né? Nós estamos evoluindo, né? É um passo. É, estamos alguns passos, né? Na frente. Saber sobre as leis da existência, né, de causa e efeito, alivia muito sobre isso. Porque se aquela criança que hoje está sendo estuprada, se a gente imaginar que numa vida anterior ela pode ter sido um estuprador, né? Ou o próprio pai e mãe dela foram estupradores e hoje tem um filho estuprado, a sensação que causa isso, né? A impressão que fica
no inconsciente, na alma, no ego. É bastante intrincado porque a gente não consegue ver ainda, né? É. Mas para quem tem a visão, né, de vidas passadas, fica bem fácil compreender, né? Daí cai naquele também, naquele detalhe de não sentir dó, porque a gente passa exatamente aquilo que a gente tem que aprender, não é nem tem que passar, é que a gente tem que, para evoluir, a gente passa por esses desafios, né? Tem gente que fala, eu estou cheio de problema, não é desafios a serem vencidos, né? A serem lapidados para poder avançar, né? Dar um passo à frente sempre. E sentir dó é uma emoção, né? Aí vai naquele texto anterior, né? É um disfarce emocional mental. É uma empatia negativa que o Cristo pede para a gente não ter, né? Isso é do ego. Empatia, sim, né? Pela situação, poder ajudar da maneira que puder. Mas não essa empatia negativa de ficar com dó, comiseração e. É como você dá esmola, né? Você dá esmola porque você tem pena do mendigo. É diferente de você ajudá-lo, não é nem dar esmola. Dar esmola é você dar daquilo que você tá só, não é nem sobrando, é que você tá ali, você tá mendigando para ajudar o cara, né? Você É, tá no isso, limite ali. Você vai dar as moedinhas que tá sobrando ali. é, Enquanto se você tiver consciência, né, você vai realmente praticar, né, a compaixão. Você vai realmente ajudar a pessoa porque você tem consciência disso, né? É lei da existência. sabe Faça, que ela faça precisa, o né? outro, fazer ao outro aquilo que você quer que faça você. Por isso que a consciência nos torna diferentes, né? Nos deixa numa condição diferente, né? Não, O- Você falou uma palavra importante, o olhar de compaixão, né? Você olhar aquela pessoa como está num processo de evolução, não de pena, oh, coitadinha, é você tá, compaixão. você sabe que ele está passando por um processo, né? Então, você vai ajudá-lo, você vai, né? É, Entendeu? Mas não que você teve pena dele. Ter pena é coisa do ego, né? É egóico. O sentimentalismo, né? E nós também que temos esse conhecimento, né, que para nós, retorno é pior ainda, né, porque nós temos essa consciência, né. Se eu pratico o meu mesmo crime, né, com essa consciência que eu já tenho, com esse conhecimento, o peso do retorno acho que é maior ainda, né, porque nós já temos esse conhecimento. Sim. Ô, Entenderam? ô Bonfim, Ah, você, você há um tempo atrás andou manifestando aí, né? Que você tá também com uma experiência aí com seu irmão, né? Você não precisa sim, falar, se não quiser, não precisa falar, não. Mas você está tendo a oportunidade, né, de se relacionar com ele. Você disse que iria, né, pegar, olhar para essa questão com agora, com essa consciência. E aí, como é que tá? Você tá indo bem? Tá tendo experiências interessantes? Pode compartilhar é, conosco? sim, sim. É assim, eu vejo assim, quando a gente vê nos outros, né, parece que é fácil, né, a gente deixar esses sentimentos, né, não afetar a gente, né. Mas quando é aqui com a gente, né, e aí, por exemplo, assim, é que nem um amor, eu não tenho filhos, né, mas eu tenho pais e irmãos. Um amor de pai e filho, né, é egóico, né, não é um amor divino, né, é para proteger. Então, como nós ainda estamos ainda enraizado, né? Todo esse ego, né? No meu caso, mais de 60 anos, né? É difícil. A gente sabe que está fazendo errado, né? Assim, não consegue, né? Desfazer esses sentimentos que normalmente um, quem já, o Jesus já conseguia não ter esses sentimentos, né? Que a gente tem. Então, o meu irmão, eu sou o mais velho, né? Então, os meus irmãos eu tenho como filhos, né? Então, esse meu irmão, ele
foi PM, ele passou por um bom tempo, teve uma carreira muito boa, só que no finalzinho, né, ele mudou completamente. Por quê? Porque ele também ele tem aquele instinto egóico que a gente classifica como narcisismo, né? E é difícil de ajudar, né? Eu sofro porque eu entendo o que ele está passando, né? Mas eu sofro porque eu não consigo passar para ele, né? Que ele tem, não dá para ensinar ele a ninguém a perceber isso aí, né? A pessoa, então ele tá ainda assim muito cego nessa parte ainda, né? E a gente Mas o sofre que, por isso, né? mas o que você está aprendendo aqui conosco, com Cristo, né? Com Cristo, quer dizer, está aprendendo Sim, com o Espírito, né? É justamente para você não sofrer, tá? exatamente. Você não pode, Mas você não deveria sentir isso, né? Justamente não por causa deveria. dessa consciência, entendeu? Eu tenho consciência que eu não deveria, mas não, É, eu tenho mas consciência eu que eu não entendi. deveria, mas é muito forte, né? É muito forte e não tem como, a gente sofre mesmo. Nossa, esses dias eu fiquei sem falar com ninguém, porque dói, né? Eu falei, poxa, ele está internado lá, né? Então, é fácil, né? Estou falando assim, o ego quer proteger, né? Proteger aquele que se ama, né? E repelir, né? Então, como eu considero como um filho, né? Então, tipo, às vezes, né? A gente perde a consciência, né? A gente quer fazer qualquer coisa para ajudar, mas infelizmente é ele que tem que passar aquela situação para ele começar a perceber, né? Então, aí a gente, aí eu me acalmo, tem dia que eu medito, que hoje o meu maior remédio é a meditação que eu aprendi, né? Então, tem dia que eu medito quase o dia todo, porque começa a pensar, né? Acaba ficando emocionalmente, desequilibra, né? Então é a meditação que está me ajudando, porque senão eu acho que eu tinha me enlouquecido já também. É, mas É você isso. também tá, você também com ele está passando pela sua experiência, tá? Exatamente, eu sei. Sim, com certeza. Não é à toa, né? Não é à toa que eu sei que tudo que a gente que vem pra gente, né? É alguma coisa que a gente fez, né? Eu preciso aprender, isso eu tenho consciência. Lembra que eu falei Mas para não é você? fácil. Lembra que eu falei para vocês que eu estava em sociedade aí com um rapaz, né? Com o Aham. senhor. O cara é bem sistemático, né? Sistemático e tal. É, eu tô vivendo assim uma lua de mel com ele. Depois que eu decidi, né? Eu disse, não, eu tenho uma consciência, eu preciso me posicionar, né? Para não entrar em choque com essa pessoa, né? Então eu resolvi agir pela consciência, sem sentimento, né? Sem raiva, sem me preocupar com nada. Eu disse, eu vou encarar esse rapaz com consciência. Eu estou vivendo uma lua de mel, meus queridos. Olha, mas facilita demais a vida. Viu? Não é? É bom demais, rapaz. Sábado, Faz as coisas. sábado antes do Natal, sábado antes do Natal eu estive visitando ele lá, né? Eu fui visitar ele lá no onde ele tá, né? E eu dei um abraço nele, né? Um abraço, né? E eu pedi a Deus que a consciência, e se fosse para dar uma melhora nele, se fosse um canal, né? E deixar fluir, né? Como amor, né? Para poder ajudar ele, né? E realmente, quando eu cheguei, dei um abraço nele, ele não entendeu, né? Que ele tem ódio de mim, né? Eu não tenho esse sentimento de ódio. Ele que tem ódio de mim, né? Eu não tenho esse sentimento para ele. Eu dei um abraço quando cheguei, né? Aí quando saí também dei outro abraço, né? E hoje eu falei com ele no telefone, e cada 15 dias a gente pode falar vídeo, né? Tá que nem estamos falando. Hoje eu já vi a expressão dele diferente, entendeu? Ele tava um semblante, né? De doçura, sabe? Então, hoje, quando eu falei com ele, eu mesmo falei, você está bem, né? Eu senti, quando eu abracei ele,
realmente eu senti sabe, uma energia divina mesmo, sabe? Eu abracei com fé mesmo. Legal. Então, para mim é uma experiência, né? Eu sei que é uma experiência. Sofrer, é difícil, né? Porque a gente está ainda na condição humana, né? Mas sabendo que é um processo que todos temos que passar, né? Fácil. E pode fazer isso de maneira mental. Antes de fazer de uma Sim, forma, né, física, chegar e sim, sim. abraçar, faz um exercício mental. Abraça, né, a pessoa que você tem Sim, alguma sim. coisa, né, contra. Abraça, usa o amor incondicional, faz o que o Cristo faria, né? É. Eu, Mentalmente. eu faço isso. Mas como eu tive essa oportunidade de visitar ele, né? É. Tem Então, um dia, um motivo para isso, né? Para abraçar Ano Novo, Natal, sim, aniversário, Páscoa, eu seja o que meditei, for. eu meditei na sexta-feira, porque na sexta do sábado, né? Então, eu fiz uma meditação, assim, aquela meditação que quando é uma meditação, acho que umas 4 horas de meditação, sabe? Eu me preparei mesmo para poder, né? Quando eu fosse encontrar ele, eu pedi a Jesus, né, que me ajudasse, né? No melhor dele, né? Não só nele, mas todos eles que estão lá também, né? Porque a gente chega lá, tem pessoas de todo drogado, né? Químico, né? Então, não só ele, né? Mas especial para ele, né? Então, mas eu senti que o ambiente lá da clínica ficou melhor um pouco. Com certeza. Melhora o entorno, né? A energia melhora tudo. Melhor. Muito legal. Eu achava que eu ia chegar nervoso, eu cheguei muito calmo, né? Sabe? Quando voltei, quando eu cheguei em casa, eu te falei que passei perto de você aí, né? Onde você mora. E quando eu cheguei aqui em casa, né? Eu agradeci, eu cheguei bem, né? Cheguei bem, apesar de ele estar lá, deixei lá, mas e hoje eu confirmei, né? Que eu já falei que hoje vi ele pelo celular, o semblante dele estava realmente melhor, um semblante mais sereno, né? Ô, José, e você Oi, pode também, quando você lembrar dele, de forma amorosa, você fazer eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou sim, grato, né? sim, Toda vez sim. que você pensar nele, faz o Ho'oponopono, né? Você vai ver que vai ter bastante diferença também. Vai. Reforçando essa fala da Lucineide, eu queria fazer uma colocação. A gente falou sobre o Ho'oponopono no grupo de domingo, né? E aí existe um livro chamado Limite Zero, que é o Joe Vitale e o Dr. Len, eles escreveram um livro e ele conta a experiência, o Dr. Len conta a experiência do, do Ho'oponopono e ele fechou literalmente o tratamento psiquiátrico no Hospital Estadual do Havaí, onde havia uma ala de condenados inimputáveis, porque haviam feito crimes e eles alegavam que eles estavam loucos, não estava na Eles eram sua altamente perigosos, né? Eles eram considerados pessoas doentes mentais com de alto alta risco. periculosidade. E aí ele começou a fazer o Ho'oponopono. E aí, assim, as paredes não conseguiam pegar tinta, tamanho o nível de negatividade que existia. As paredes não conseguiam pegar tinta. E aí, as plantas, nenhuma planta sobrevivia lá. Sempre que alguém trazia, não era. E aí, ele se propôs. E aí, o que ele fazia? Ele pegava o prontuário de cada um dos indivíduos e ele
E é isso que a gente tem que entender. Mas ele ficava 10 minutos com aquela fotografia e o prontuário descrevendo o processo dele. Ele sabia que se ele chegou àquele lugar, dentro dele, ele tinha questões que refletiam naqueles indivíduos. Então, ele fazia o Ho'oponopono 10 minutos. E aí, no prazo de 6 meses, as paredes eles conseguiram pintar a parede e as plantas colocadas no ambiente lá sobreviveram e floresceram. De maneira que, assim, ele depois de 3 anos fazendo isso diariamente, para cada um daqueles indivíduos ali, ele conseguiu fazer com que quase todos, exceto um, eles pediram um novo julgamento, e nesse novo julgamento eles admitiram que eles estavam conscientes daquele crime que eles cometeram. Então, eles foram retirados daquele local e foram levados para prisões normais. Então, quando ele assumiu, de fato, que ele tinha energias que aqueles indivíduos refletiam nele, ele tomou a responsabilidade de fazer o Ho'oponopono. E aí, assim, ele dá certas entrevistas onde ele fala, quando ele é convidado a dar entrevistas, ele faz o Ho'oponopono para aquela sala, faz para cada um dos objetos com a qual ele vai interagir, ele faz Ho'oponopono para o microfone que ele utiliza, ou que os entrevistadores vão usar, ele faz Ho'oponopono para elevar a vibração daquele objeto e fazer com que ocorram menos interferências no momento em que ele estiver falando com eles. Então, ele aumenta muito o nível de clareza. Esse livro vale a pena vocês lerem, e o Marco Zero também, e para entender, e assim, ele era uma pessoa totalmente consciente da responsabilidade de tudo aquilo que vinha ao campo dele, tudo. E aí há um relato de alguém que ele tinha uma sensibilidade de observar, de perceber a consciência dos objetos. E uma cadeira onde ele ia fazer uma palestra para um público grande, uma das cadeiras ele sentia como se a cadeira tivesse... Ele percebia o desconforto da cadeira, porque ela estava quebrada. E aí eles fez o Ho'oponopono e aí eles conseguiram trabalhar e tirar aquele objeto. Celina, e essa responsabilidade que você está falando é porque todos somos um. Somos todos um. Então, hoje mesmo eu tive um insight, assim, que não vou me... mas, assim, realmente... Não vou contar agora, eu vou elaborar melhor e colocar, mas veio uma compreensão tão grande de que o desarranjo da minha filha, a dificuldade de ela ter algumas coisas bem colocadas, eu percebo que eu tenho isso. Muito claramente me veio assim, muito forte esse aspecto, e eu percebo em mim alguns aspectos que é no nível mental, mas que se reflete no ambiente
da minha filha. Então, eu comecei a agradecer, pedir perdão, assim, agradecer muito. Nem foi o Ho'oponopono, simplesmente quando eu tive essa percepção de que aquela bagunça em que ela frequentemente está é um aspecto meu também. Eu não sou tão organizada a ponto de ter fazer as coisas de forma coerente. Eu vou fazendo por pedaços. E é bastante interessante que eu entendi que se eu melhorar, tenho certeza que ela vai melhorar. Então, todos somos responsáveis um pelos outros, por nós. E perceber com cuidado, com muita humildade, que se está no seu ambiente, vocês têm essa energia. Da mesma maneira que o Dr. Len, ele nunca matou alguém, nunca fez. Mas ele sabia que se ele estava lá interagindo com aqueles indivíduos, ele tinha aquela energia. Então, agradeça muito o seu irmão por ele mostrar o que vocês têm. O que a gente saboteia de uma maneira assim, nós somos mestres em escamotear, realmente. Realmente. E disfarçar. Então, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Vai trazer uma energia positiva, você está emanando para ele algo que está em você, que vai para ele e volta para você, vai para ele e volta para você. E vai e vem, entendeu? Esse livro que você me falou aí, Limites. eu li ele, eu já li ele já. É impressionante mesmo. Ele Mas chega nesse assunto. Continuamos? Vivendo e aprendendo, né? A Solange está doida para ler de novo. Ó. Ela- Solange parece ser goleiro do time que está ganhando, né? Encostar embaixo do gol, só esperando. Só esperando. Então, vamos lá, goleira. Eu vi que o pecado. Continua, né? Sim. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos, em algum momento, causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza aos demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa Dá propensão licença um pouquinho, já é o ego aí, né? Ele está falando do ego, né? Quando eu quero algo só para mim. Sim. de arrebatar. Não, ele está falando dos impulsos. Mas eu entendo como ego, não é o Ah, ego? não, a gente vai chegar lá. Vamos lá, vamos chegar Tá, lá. tá. Até agora ele só está falando de impulso. Vamos lá. Essa propensão humana de ferir os outros em nada ofende a consciência universal Deus, como afirmaram as religiões judaicas e cristãs. Somente a humanidade poderia compreender o significado da palavra pecado, uma vez que somente a humanidade e toda a criação está submetida ao ser humano. Conheceria a dor, a privação e a miséria causados pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, ligação, rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana.
O poder criativo universal, amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrição, limitações, leis e juízos humanos. Agora sim, Interessante, né? agora sim. Vê que interessante. O ser humano, ele teve que criar as leis, né? Teve que criar os 7 pecados. Pecados não, como é que fala? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mandamentos. né? Foi criado por inspiração, né? Por Moisés, para poder conduzir as pessoas. Porque realmente, hoje eu estava pensando sobre isso, o quanto é difícil a gente conseguir juntar pessoas com os mesmos propósitos. Ou as pessoas que possam realmente seguir as leis, ou pessoas que tenham boa vontade, sabe, bom ânimo. Não tem. Cada pessoa, né, é um universo, cada pessoa é uma expressão, seja lá nos horrores inomináveis, né? É uma expressão. Então, o que a gente pode fazer é se reunir quem tem vontade de se reunir. Porque até mesmo quem tem os mesmos interesses, muitas vezes não quer fazer parte de uma sociedade, de uma coletividade. Né? Se a gente falar de time de futebol, não é todo mundo que torce pelo mesmo time que é sócio do clube, por exemplo. Tem muita gente que torce, mas não participa, não se envolve, não quer se envolver, não quer saber. Mesmo se a gente falar nas cartas, olha, quase todos os dias de reunião, né, pelo menos os que eu participo, somos nós aqui. É esse grupo de 12, 14, né, 9. E no grupo, só lá no grupo do estudo das cartas, tem acho que 180 pessoas inscritas, né? Estão lá, recebem as mensagens. Mas por que 10% só participam? Os outros 90% não têm interesse ou acha difícil, vai ficar para mais tarde? Fala, Lu. Então, aqui volto a falar com o que a gente tinha lido anteriormente, né? Porque tudo que Deus faz é bom, não é verdade, Rodrigues? Né? Tudo que Deus faz é bom. Então, o homem teve que criar leis próprias para alimentar o ego, para manipular toda a sociedade para bem de poucos. Por isso que a gente vive tudo isso hoje. Mas é que aqui está bem claro, tudo que Deus faz é bom, independente do que seja. Por isso que nós não devemos nem julgar, né? Porque é a bondade divina, é a divindade que faz tudo. É só isso. Por isso, em tudo dai graças. Exatamente. E a vida fica tão mais linda quando a gente tem esse olhar, fica tão mais leve Com certeza. Para tudo, né? para tudo. Para coisas desagradáveis, principalmente. Aí você fala, faz parte, e vai tocando. Vamos lá. Cristo ele identifica que a palavra, que o pecado, né? Pecado é uma, ele foi institucionalizado para controle social através do medo e da culpa, certo? Então a pessoa ela fica achando que quando ela pecar, ela vai ser punida de alguma forma. Então, isso causa um medo, causa um controle na sociedade. Então, agora, o que é que acontece realmente nesse momento, quando a pessoa peca? O que é que aconteceu? Do conceito de pecado, o que é que aconteceu de verdade? Ora, a gente sabe que o ego no indivíduo, ele pega os impulsos, ele usa os impulsos de ligação-rejeição que são inerentes ao indivíduo, certo? Isso não tem nada de errado, nem de problema, isso é inerente. O ego pega isso e faz coisas, ou seja, atrai o que quer e repele o que não quer, tá? Beleza? Então, Cristo está dizendo o seguinte, ó, o que acontece na verdade é apenas uma consequência natural da consciência universal. São os impulsos dentro de você
que você não consegue, não sabe que existe e não controla. Então você se desequilibrou. O ego, na verdade, é só o desequilíbrio. As ações do ego é um desequilíbrio que você permitiu que acontecesse, que o indivíduo permite que aconteça. Então, se você tirar o pecado de tudo isso aí, tira o pecado disso aí, o que é que sobra? Sobra os impulsos de ligação, rejeição, certo? Então, se você sabe que o pecado não é pecado, na verdade, o que você faz, seja bom, seja ruim, tudo que você faz é apenas impulsos, né, de ligação, rejeição, certo? Perfeito? Então, se você tem esse conceito claro na sua mente, você tira o pecado, então você não vai ter problemas, você vai conseguir administrar a situação. Por isso que é importante essa consciência. Entendeu? Então, o conceito de pecado, ele atrapalha o homem. É o que o texto diz na página anterior. Ele cria um disfarce emocional e mental. E não nos esqueçamos que existem os princípios, né? Em tudo há princípios, né? Porque não é porque não há pecado, não existe princípio, né? Tem princípio, e princípios que devem ser seguidos. Sim. É que Cristo está tratando aqui especificamente da palavra pecado, né? O conceito de pecado. Eu entendi, mas aqui eu estou trazendo uma coisa assim que a gente tem que lembrar também que existem princípios, né? Só isso. Então, quando a gente faz alguma coisa, né? Quando a gente energiza, materializa a energia, independente do que venha, isso é ligação, rejeição, literalmente materializado, né? Atividade, pai, a mãe, propósito, dá forma a isso e você materializa. Que é Isso onde é a gente chega criação. até Criação, estritamente criação do micro em relação ao macro. e é onde a gente chega na lei de causa e efeito. É. Entendeu? Perfeito, obrigada. Por isso que é importante a gente, né, esmiuçar essas coisas para a gente entender. Cristo está nos dando informações aí preciosíssimas, né? Preciosíssimas. Não existe pecado. Agora a gente deve entender que dentro desse, vou chamar de jogo, né? Ou mecanismo, engrenagem, tudo está caminhando para uma direção. Porque mesmo que Cristo diz não existe pecado, é tudo do impulso, é tudo divino, é tudo natural, de acordo com a lei da existência de causa e efeito, isso vai lapidando esse tipo de motivação para fazer a coisa. O que motiva uma pessoa a roubar, né? Ela tem um motivo, seja ela qual for, né? De acordo com o disfarce emocional, mental, não tem importância. Mas ela vai sofrer por ela mesma, não por Deus, né? Não porque pai e mãe vai castigar, mas Não. pela lei de causa e efeito, fazer aos outros aquilo que gostaria de receber. Então eu vou te roubar porque eu gostaria de ser roubado, certo? Certo. Então tá bom, é bom ser roubado. Quando eu for roubado, eu vou falar, putz, é ruim ser roubado, é muito ruim. Aí eu entendo e não roubo mais ninguém. Então é uma lapidação natural, né? Não tem uma linha de trem para o trem andar, mas tem uma linha que se torna consciencial. A nossa consciência começa a falar, puxa, fazer aquilo pode ser bom. É, estuprar deve ser bom, deve ser gostoso, mas puxa, eu queria ser estuprado. Queria que meu filho, meu neto fosse estuprado, minha esposa, eu mesmo. Não. Então, o que parece bom hoje vai ser ruim amanhã. Então, não é bom hoje. Conforme a gente vai entendendo isso, a humanidade toda, né, vai entendendo isso. Por isso que ele falou que há 2000 anos atrás não tinha cuidado com os pets, com os idosos, com as crianças, né? E hoje já tem. E daqui a mais 1000 ou 2000 anos a gente vai ter coisas muito melhores, né? Para cuidar das pessoas de forma harmoniosa. Provavelmente daqui a 2000 anos não vai ter mendigo na rua. Talvez tenha morador de rua, eremitas, né? Como na Índia, por exemplo. Eu Por nunca fui na opção, né? Índia. Por opção. É, Não eu por nunca fui na necessidade. Índia, mas eu sei que na Índia tem aquele pessoal que anda só de tanga, né? Só aquela fralda amarrada ali. E alguns andam nus, que são
devotos de uma determinada linha filosófica de desprendimento. Então andam nus, totalmente. Mas não são mendigos, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? No nosso conceito de mendigo, de pobre ou de alcoólatra, né? É diferente, lá é um motivo religioso. Lá é Então, um propósito espiritual, né? É um conceito, exato. Lá tem um propósito para estar naquele estado, né? E são reverenciados, as pessoas cuidam deles. verdade. É diferente, né? Se a gente cuidasse dos nossos mendigos, eles poderiam deixar de ser mendigos, né? Quem quisesse fazer parte de uma associação. Celina está falando que não. Fala, Não, Celina. é um caso de um influencer que estava muito rico e aí pegou realmente um indigente mesmo, e aí ele cuidou, tratou, deu roupas novas, assim, deu uma profissão, comprou, gastou 15 mil para comprar uma. Um carrinho Esse- de churrasco, né? É, você viu? E, Então, e o cara foi vender o carrinho. e aí ele vendeu assim, e eu falo assim, ele não entendeu assim, ele voltou, queria ficar naquela condição de uma pessoa. Miséria, né? De É, rua. Condição de é. rua. Então, assim, a gente tem que tentar perceber e realmente entender o momento de cada um. É aquela questão da evolução Exatamente. espiritual. Uhum. Faltou a conversa, né? A conversa, né? Fez o cara gastar 15 mil no carrinho, em roupa, em banho, E cabeleireiro. Ou ego danado esse, hein? ele, É o Mas que a também pessoa tem tem que que passar, é aceitar. que O ego para deu um nós, prejuízo para ele. é que assim, para nós é errado, mas para o mundo, para o que ele tem que viver, para o que ele tem que passar, para, como que eu posso dizer assim, para a natureza que ele tem que experienciar aqui, é essa. E a gente quer mudar essa natureza. E o impulso de ligação e rejeição do momento dele é esse. Então, por isso que a gente não consegue mudar, porque está dentro dele, é a experiência dele. Né? E É, para quem mais estiver no entorno, aí você vai lá falar, não, eu vou mudar porque eu quero. Não, eles querem exatamente isso porque está dentro deles. Quando a pessoa vai por outra condição, porque sai, perdeu o emprego, perdeu tem N situações, mas quando a pessoa não quer sair, gente, é o propósito de vida dele e está tudo é a bem. experiência, né, de cada um. Uhum, Mas eu vejo também, nesse ponto aí, o, o personagem que pagou isso tudo e ele desmanchou tudo, também é um ensinamento para ele. Ele tinha que passar por esse aprendizado também. Eu acho que a gente aprende com o outro. E se não houver o outro, a gente também não tem oportunidade de aprender. Então, a partir dessa experiência, como vocês falaram mesmo, ele devia ter olhado mais se o cara queria aquilo mesmo, mas não era. Era para ele aprender também. Eram os Ó, dois. eu, essa imagem que vocês estão vendo aí na minha câmera, hum, eu coloquei o texto da página 195 na inteligência artificial. é, Os impulsos criativos de ligação e rejeição, né? E aí é. a inteligência me fez essa imagem aí, ó. Ah, legal, Né? legal. Eu acho que ela entendeu, né? São dois impulsos, né? Enfim, um para um lado e outro para o outro, né? Um está atraindo, o outro está rejeitando. cores diferentes, Cores diferentes, né? Enfim, né? todos indo para um centro. Exato. Isso aí é os impulsos, ligação e rejeição, que eu É coloquei lá tipo o movimento Yin Yang. Isso. também. Também É, parece, né? Bem então, interessante. Eu achei que essa ficou bem legal. Essa aí ela pegou legal.
Então, aqui em Sumaré tem 4 irmãos. A família é totalmente estruturada, mas esses 4 irmãos são moradores de rua. Os pais fazem de tudo para os meninos voltarem para casa e eles não voltam. Então, por isso que eu falei, a experiência da família, a experiência deles é essa, tem que ser essa, né? O que que a gente faz? As pessoas vão lá, dão alimentos para eles querem opção viver assim, né? Olha, Então, a gente tem que... uma vez eu estava numa situação muito difícil da minha vida. Foi na época que eu pensei em suicidar, né? Mas antes de pensar nisso, eu pensei em ser morador de rua. E por que que eu pensei nisso? Porque eu estava cansado, sabe? Estava muito cansado de lutar, né? Sozinho, enfim. E estava me vitimizando também, né? Mais me vitimizando do que cansado. E aí eu pensei assim, rapaz, se eu for morar na rua, as pessoas vão cuidar de mim. Eu sei que eu não vou ter luxos, né? Minha vida vai ser muito simples. Mas as pessoas vão cuidar de mim, vão me dar roupa, vão me dar calçado, vão me dar comida. Eu não vou passar fome, eu tenho onde dormir. Não vou pagar imposto, né? Não vou ter dinheiro, mas também não vou ter contas a pagar. Esse foi a ideia que passou na minha cabeça na época, né? E só que aqui no Brasil, tudo no Brasil é diferenciado, né? Aqui no Brasil, infelizmente, né, esse governo que está aí, ele tem uma proposta, né, de assistencialismo da população. E isso causa o que a gente percebe que está crescendo no Brasil, né? Está crescendo bastante. As pessoas não querem mais trabalhar. Por quê? Porque ela sabe que o governo tem bolsa, bolsa A, bolsa B, bolsa C, bolsa D, tem bolsa para tudo. Por que que eu quero trabalhar, né? Então, essas pessoas muitas, né, dessas pessoas, muitas, né? Nem todas estão nessa categoria, mas eu já vi várias pessoas falando isso, né? Uma oportunidade de trabalho, mas não quer trabalhar. Ela quer depender da bolsa do governo, entendeu? Até os presidiários, né? Tem esse lado ruim também da questão, né? Mas eu sei que muitas pessoas estão na rua por opção. Elas gostam de viver, né, assim. Muitas gostam de viver assim. E é o Mas disfarce, é esse disfarce emocional mental. Por isso que a gente não pode julgar, porque mesmo a gente tendo esse olhar que você teve, né, que você está falando, e que você experienciou, era o seu disfarce momentâneo mental emocional. E e está Cristo, tudo bem. e Cristo diz na carta do Sinédio o seguinte, ó, que dependendo da vida que você teve, né, dependendo das outras encarnações, você vai agora experimentar outra situação, né? Ele diz que pessoas que viveram riquezas, agora vão viver na pobreza. E pessoas que viveram na pobreza podem experimentar a riqueza, né? Ele diz isso aí numa carta que eu não lembro agora qual que é. Se é na 4, acho que é na 4, né? 3 que ele fala Eu sobre acho isso. que conforme o que a gente faz, a gente está nessa causa e efeito, por isso que É, essa oscilação. Mas tudo são experiências, né? Uhum. experiência. O importante é o que traz paz. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, e aí ele me perguntou, me fez uma pergunta, e eu falei que eu te respondo com a pergunta com a resposta que tem que ser, o que te traz paz? É o Né? fiel da balança, né? É, Meus amados, a gente já está com mais de hora. A gente pode encerrar por aqui hoje. Sexta-feira fica para a Interessante. gente encerrar, né? Achei interessante que sábado a gente terminou essa carta. Você vê que não, não faltou assunto hoje, né? mas eu achei ótimo, para mim eu aprendi Também. muito, foi muito bom. Amém. Tá bom. Aí a Celina
Aí eu falei assim, e agora, nós vamos começar a carta 6? Aí a Serena falou assim, não, não, vamos comentar aqui, vamos, vamos tratar aqui de uns assuntos aqui. Aí pronto, aí acabou. Mas foi muito rápido, rapaz. Mas é que a gente eu achei que foi assim, a gente foi se aprofundando nas palavras-chave e nos parágrafos, porque não é uma leitura, é um estudo, né? Exatamente. É, Não pode haver pressa. as experiências acabam ajudando mais ainda, né? A gente a compreender. Exatamente. E amanhã não vai ter? Não, amanhã não, porque amanhã vai ser dia 31, muita gente vai estar com as famílias, vai estar fora, né? Vai. Pode estar presente, se tiver, tá? Vou estar na casa de família. É, Tá ótimo. Eu eu vou mesmo vou estar na brincar, casa eu do vou meu brincar filho. agora. Do jeito que a gente está, amanhã vai ter uma meia dúzia querendo se reunir. Não, podem, o link é sempre o mesmo, né? É sempre aquele link do Zoom é sempre o mesmo, a senha é sempre a mesma. Caso alguém queira entrar, porque às vezes assim, Celina, você vai passar aí com a sua mãe e com seu pai, né? Vai passar em casa sozinha, não vai estar comemorando, né? É, não, eu tô com a minha filha aqui em Rio Claro. Ah, tá em Rio Claro? Ah, então, se tiver alguém que de repente, né, tá sozinho em casa, entrem, conversem. Eu vou deixar o link. É esse link que a gente usou hoje, amanhã eu coloco. Amanhã é terça, né? Isso. Amanhã ela vai passar em claro. Amanhã às 7h30 tem a meditação, né? Que eu também não sei se o pessoal vai, né? Quem vai? Na verdade são vocês, né? Porque não veio outra turma, mas eu vou colocar o link das 7h30 e das 8h30. Quem quiser participar, fica à vontade, né? Não esquecendo que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, né? Não é assim que o Cristo fala? Isso. Então, pronto. Verdade. E ó, se a gente não se reunir amanhã, se eu não participar em nenhuma amanhã, porque eu realmente acho difícil, eu nem vou levar o notebook lá para o meu filho, desejo a todos uma passagem assim muito iluminada, porque é o que a gente precisa, e se a gente se iluminar o quanto antes, a gente vai iluminar o mundo, as pessoas vão receber essa luz, vão se iluminar também. Então, ainda que os outros não tenham essa consciência, a gente já tem, vamos fazer de tudo para a gente acelerar, tá Isso. bom? Acelerar esse foguete aí, para a gente alcançar essa iluminação que o Cristo está indicando aqui para a gente. Então, E que uma a gente ótima. possa ser luz, né? Que a gente Isso possa mesmo. ser luz para todos. Para todos, para todos. Então, Gratidão à consciência divina por Gratidão. esse ano que foi maravilhoso, apesar de todos os pesares, né? Uhum. Mas estamos aqui. E que ano que vem seja ainda melhor. Tá bom? Experiência. Amém. Vai ser. Bom ano para Uma todos. boa passagem para boa vocês. noite, boa Gratidão. passagem. Igualmente. Boa noite. Até. Tchau. Ano novo. Boa noite. Muita Ano novo. paz. Feliz Muita ano paz. novo. Tchau. Bom Tchau. ano para todos. Tchau. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite, bom ano. Tchau, bom descanso. Meu Deus, onde eu estou?